Olá, nós estamos aqui num projeto de culto remoto e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque para mim é um livro que expressa muito sobre esperança. E eu acredito que para a gente ter esperança no meio da escuridão e do caos que está a nossa nação e o planeta inteiro, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Eu acredito que é muito fácil a gente entrar em desespero, em revolta, devido a circunstância tão assustadora que a gente está vivendo, milhões de pessoas morrendo, índices diários de um número estrondoso de pessoas morrendo. E aí nós nos perguntamos, né? Será que eu vou conseguir ter esperança de que isso vai passar e que dias melhores virão? Outras pessoas, além de assistir à morte por todos os lados, ainda passa por feminicídios, famílias disfuncionais, violência familiar de diversas formas. E isso tudo faz com que desacreditemos que Deus seja bom. Mas eu quero trazer à memória que se nós esquecemos que Deus é bom, a gente vai ter esquecido quem Deus é. O caráter de Deus não muda. Todas as coisas podem mudar, mas o caráter de Deus não. Se o nosso caráter, depois de aperfeiçoado, é difícil mudar, aqueles que têm um caráter aperfeiçoado, eles fazem o que é certo e não o que é fácil, não é verdade? Por quê? Porque ele já foi aperfeiçoado no caráter. Deus, semelhantemente, o seu caráter é mais do que aperfeiçoado, e ele não vai mudar. E a palavra de Deus diz que ele é bom. Ele é bom. Abacuque no capítulo 1 estava como muitos de nós estamos, né? Assombrados com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta praga, tantas atrocidades acontecendo. E ele fez muitas perguntas a Deus. Se você for ler lá no capítulo 1 de Abacuque, você vai constatar o que eu estou falando. E isso me faz lembrar que por muitos anos eu tinha Deus como autoritário, por conta da minha experiência paterna, e então eu tinha medo de perguntar coisas para Deus. E eu terminava deixando para lá. Mas eu quero te dizer, não deixe para lá, não finja que está tudo bem. Não abandone a sua fé. Faça perguntas honestas ao Senhor. Pode fazer perguntas honestas a Ele que Ele vai te responder. No início do capítulo 2, a gente vê Abacuque dizendo, né, que ele subiria a torre de vigia e ele esperaria a resposta do Deus da sua salvação. Abacuque não estava gostando nada do que estava acontecendo por ali. Eu tenho certeza que você e eu também não estamos gostando nada do que está acontecendo, não é verdade? Porém, se nós conseguirmos acreditar no caráter de Deus, que o caráter de Deus é bom,
que o caráter de Deus é amor, que o caráter de Deus é justiça. Então nós não vamos nos desesperar, nós vamos ser fortalecidos. E aí também a gente lembra de que sempre vai existir um bom propósito na mente de Deus quando Ele permite que certas coisas aconteçam. Outras coisas é o próprio homem quem cava, é o próprio homem quem faz, e Deus não tem nada com isso, né? E aí apenas toda ação tem uma reação, né? Tudo que o homem faz tem consequência. Se a gente semeia arroz, nós vamos colher arroz, não vamos colher outra coisa. Então não adianta semear coisas ruins e querer colher coisas boas, ou reclamar quando a colheita ruim vier, não é verdade? Então, o que Deus tem me ensinado nessa jornada minha, né, é que todos os sofrimentos pelo qual eu passei na minha vida foi para enriquecer a minha fé, foi para desenvolver, e tem sido para desenvolver a minha fé no Senhor. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E se nós queremos vencer, começa pedindo ao Senhor fé. Peça ao Senhor que Ele, como aquele pai, sabe, que o filho estava tomado por espírito maligno, ali no Novo Testamento, e ele pediu a Jesus que libertasse o filho dele, né, que estava lá no chão se debatendo. Aí Jesus perguntou para ele: você crê? Ele disse: eu creio, mas me ajuda a superar a minha incredulidade, né? Então muitas vezes nós dizemos que nós acreditamos em Deus, mas quando as circunstâncias são desfavoráveis, nós não agimos como aquele que acredita, né? O desespero, ele é a ação de alguém que não acredita, a ação de alguém que não confia, né, em Deus. E Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então buscar conhecer o caráter de Deus enriquece nossa fé, gera em nós confiança nele, porque a gente vai começar a viver experiências onde ele vai se mostrar para nós justo, verdadeiro, bom, fiel, e então a gente já vai, nas próximas experiências, a gente já vai com mais coragem, a gente já vai com mais paz, porque a gente entendeu como é o caráter de Deus. E por quem Deus é que eu creio. E por quem Deus é que eu confio. E por quem Deus é que eu descanso e acredito que tudo vai passar. Né? Tem um dos autores, que eu não me lembro agora o nome, que ele diz assim: olha, eu prefiro afundar com fé do que nadar sem fé. Né? E eu me lembro que um dia, certa vez, eu estava meditando naquela passagem, né, onde Jesus está lá no mar e andando por cima das águas, e o discípulo então quer ir com ele autoriza, e ele realmente dá 1 ou 2 passos na água, e a hora que ele vê a circunstância daquele marzão, então ele começa a afundar. Né? A sua fé foi pequena para andar sobre as águas e encontrar Jesus. Por que eu estou te falando tudo isso? Tá passando um caminhão lá na rua, atrapalhando aqui a nossa reflexão. Mas eu espero que você continue concentrado aí no que a gente está conversando, ok?
Deus, por quem Deus é, Abacuque, conhecendo quem Deus é, ele disse, né, ainda que, né, então ainda que, né, falte todas as coisas, ovelhas nos currais, o produto da oliveira minta, e, né, ainda que ele confiaria no Senhor, no Deus da sua salvação, se alegraria. Pode parecer assim totalmente loucura alguém dizer que vai se alegrar, ainda que não exista mais nada. Porque ele sabia que existia sim, existia Deus, ele teria Deus, ainda que se acabasse tudo aqui, ele continuaria tendo Deus. E aí vem uma pergunta para o seu coração: Deus é suficiente para você? Você pode ficar sem as suas coisas, sem as suas pessoas amadas, porque Deus é suficiente para você? Porque você entende que somos como um sopro, pesamos menos do que um sopro, né? E logo passaremos por essa terra e aí sim viveremos eternamente com Cristo. Deus é suficiente para você? Eu posso dizer por tudo que eu vivi que Deus é suficiente para mim. Ainda que não haja mais nada, eu vou continuar confiando no Senhor. Ele é a minha esperança. Ele é a esperança da minha salvação. Ele é a esperança para esse mundo corrompido, corrupto, cheio de maldade. Ele é a minha esperança, ainda que eu não veja. Ele virá. E ai daqueles que são maus, ai daqueles que enriquecem e constroem suas casas, diz a palavra de Deus, com o dinheiro do pequeno, do justo, né, do povo. Então, todas essas coisas para a gente refletir, vem assim, direto ao nosso coração, para que a gente vença essa jornada de escuridão que acometeu a terra. Então, capítulo 1 de Abacuque, faça perguntas honestas para Deus de tudo aquilo que você não está entendendo. Ele te ouve. Deus não é autoritário. Você pode conversar com Ele com o respeito que todo pai merece, né? Com respeito profundo. Faça as suas perguntas para Ele. E conforme o capítulo 2, aguarde, espere, Ele virá. Deus veio, Abacuque esperou e Deus veio e respondeu a ele. Ainda que a resposta não tenha sido aquela que Abacuque queria ouvir, talvez a resposta de Deus não seja aquilo que você quer ouvir, mas Ele te responderá. E quando Ele te responder, registre. Faça um registro, guarde e de vez em quando releia para que você se lembre, porque a coisa mais fácil diante de uma luta, diante de uma situação difícil, é a gente esquecer o que Deus já nos disse. Então, nós somos um alvo fácil para o inimigo das nossas almas lançar ali um monte de mentiras, né? Onde a gente termina acreditando. Então eu venho te convidar para você poder sair de toda a situação de desespero, de escuridão e descansar na esperança de que dias melhores virão, fazendo perguntas honestas para Deus e esperando Ele te responder.
registrando e se lembrando daquilo que Deus te diz de quando em quando, para que você possa viver de acordo com o que Deus diz para você. E você vai se perceber tendo esperança, independente do que aconteça ao seu redor. E você vai se perceber sentindo uma profunda paz que Deus te dá e nos dá como um presente. A paz é um presente de Deus e Ele nos dá esse presente. Então, busque a Deus nesse tempo de escuridão. Acredite no caráter dele. Ele vai recompensar o teu esforço por você querer acreditar, por você querer esperar, apesar de estar tão difícil. Ele vai considerar e Ele vai vir. Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele está trabalhando no aperfeiçoamento da nossa fé. Tudo que a gente passa, eu não acredito que Deus deixe a gente esperando, simplesmente porque Ele quer deixar a gente esperando. Tudo que Deus faz é porque Ele tem um bom propósito em mente, é porque é necessário. A gente só passa por aquilo que é necessário. Então, enquanto a gente espera, vamos perguntar para Ele: como é que eu posso te conhecer mais enquanto eu espero, Deus? E acredito que nós vamos ficar surpresos, né, de tudo que o Senhor pode nos dizer, nos revelar sobre Ele mesmo, sobre o que podemos fazer enquanto nós esperamos. Esperar a resposta de Deus não quer dizer que não iremos fazer mais nada. Esperar a resposta de Deus quer dizer que a gente segue em frente, vivendo, fazendo as nossas coisas, porém com todos os nossos sentidos atentos, acreditando que Deus vai falar. Deus fala. Deus tem um caráter irrepreensível. Eu desejo ser um pequeno espelho do que Ele é. E assim eu me esforço, assim eu busco que por sua graça, né? Eu me esforço no sentido de largar o pecado, renunciar às coisas, né, terrenas, nesse sentido que eu digo, porque a graça do Senhor, ela nos ajuda. Eu sou uma prova viva de como o Senhor nos ajuda em tempos de aflição. Eu sou prova viva de como o Senhor nos livra, nos defende, nos protege, nos honra em meio às aflições da vida. Tenha esperança. Saia da escuridão, da falta de fé, da falta de saídas. Saia dessa escuridão, seguindo o livro de Abacuque. Faça perguntas honestas e respeitosas ao Senhor. Aguarde Ele ouvir. E escreva. Escreva tudo o que Ele disser e viva segundo esta direção, ok? Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela inunde o teu coração e você possa vencer toda a escuridão e lá na frente sair vitorioso. Amém? Fique com Deus.